Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Caminho da Transmutação. E nesse primeiro vídeo dessa nova fase aqui do canal, eu trago a primeira reflexão aqui. Então eu já começo fazendo 3 perguntas para que você possa refletir a respeito. E a primeira pergunta é: a Terra ou experiência na densidade é uma desgraça? Segunda pergunta: o que faz da experiência na densidade uma desgraça? E a terceira pergunta: ter sonhos e planos para essa vida na densidade são uma desgraça? São perda de tempo? Voltando aqui para a primeira questão aqui, né? Vou dar a minha opinião pessoal, tá certo? E você reflita, tá? Na minha opinião, a Terra na densidade, ela não é uma desgraça. Porque a Terra, a densidade em si, ela é uma nuance do universo. A gente está aqui na densidade. A gente está portando um corpo físico denso, tá? A gente está sobre um solo denso. Somos seres caminhantes. Então nós estamos vivendo um modelo de vida, um modelo da vida que, em comparação com a sutilidade, caracteriza-se por limitada. Mas isso não torna essa experiência da gente uma desgraça. Não pode ser de maneira alguma considerada a vida na densidade uma desgraça. Porque esse tipo de coisa, esse tipo de experiência, é um tipo de experiência que os espíritos, tá? Todos os espíritos do universo têm ou terão em algum momento esse tipo de experiência na densidade. Eu já usei o exemplo das cores para poder explicar a questão da densidade e da sutilidade, né? A questão de você ir clareando uma cor, clareando, o máximo que der até ela virar o branco, ou escurecer ela ao máximo até ela virar o preto. Esse é só um exemplo muito básico aqui do que é a densidade e do que é a sutilidade. Então a densidade, ela não passou a existir. A densidade, ela existe junto com a sutilidade. É o princípio daquilo que é acima e o que é embaixo, tá? Esse é um princípio, o princípio hermético, que para mim, na minha opinião, faz todo sentido. Então, o que nós temos que levar em conta aqui é que se a vida na densidade ela não é uma desgraça, o que faz dela uma desgraça, então? O que faz a gente pensar que a vida na densidade é uma desgraça? O que faz a gente ter essa visão? É justamente as pessoas que estão aqui vivendo essa experiência. Por muitas vezes não a grande massa, mas sim seres espirituais que são aproveitadores, têm esse mau hábito, são seres que escolheram ser maus. Isso é uma coisa inevitável, assim como há seres de luz, seres do bem, que escolhem fazer o caminho da retidão, fazer o bem. Também há seres que escolhem o caminho do mal, fazer a maldade, subjugar outros, parasitar a vida de outros seres semelhantes, infernizar a vida do seu semelhante, sugar a energia do seu semelhante, parasitar o seu semelhante. Seres espirituais que estão aqui encarnados e que fazem do ego o seu alicerce. Então, o que faz a vida na densidade parecer uma desgraça, se tornar mesmo uma desgraça, são a corrupção, os políticos, toda essa galera que está aí no sistema político, essa galera que rouba, essa galera que cria leis injustas, que se apoderaram do poder, essa galera que impede o trabalhador de ganhar um salário justo, essa galera que assalta o Brasil, essa turma que está aí no poder e que faz aliança com outros seres trevosos. A vida na densidade ela não é uma desgraça. Esse mundo aqui
ele é maravilhoso. Entende, pessoal? Se você anular todos os políticos, todo o sistema político que está aí, STF, STJ, né? Todos esses órgãos aí são órgãos para... Todas essas entidades são entidades criadas para dominar a grande massa, para subjugar o povo. Se você tirar isso daí, o sistema político, toda a corrupção que acontece no sistema de saúde, no sistema de ensino público e particular também, a forma como tudo é ensinado, acabar com todos os sistemas que tem corrupção, acabar com a corrupção, esse mundo aqui ele volta a ser o que ele sempre foi, um lugar de gozo e regozijo, um lugar maravilhoso. Então, recentemente, nos últimos 9 anos, né? Nos últimos 9 anos, e eu acompanhei isso, então eu posso falar que tem surgido gnoses emergentes, tem preconizado que esse mundo aqui, ele é um mundo demencial, é um mundo satânico, diabólico, mas isso não é verdade. Eu já fui um adepto ferrenho da sabedoria hiperbórea e eu já li todos os PDFs, tá? Só que até que a minha ficha a respeito disso caiu bem rápido, né? Então tem muita gente que está aí desde o início nesse meio e que ainda não conseguiu despertar da sabedoria hiperbórea. Não só da sabedoria hiperbórea, mas de muitas outras gnoses que demonizam esse mundo aqui, né? Como sendo um inferno na vida do ser humano, do espírito que está encarnado, né? Então, eu já despertei desse despertar, tá? Que muitas vezes se configuram como pseudo-despertares da consciência. Então, pessoal, dá uma olhada nessa imagem de fundo que eu criei com a inteligência artificial. Olha só o exemplo do que eu falei. Essa imagem, ela é muito sugestiva ao que eu estou falando, tá vendo? Então, você tem lá no fundo o mundo como ele verdadeiramente é sem o sistema. Então, aqui você vê um jovem rasgando o véu, tá vendo? Tirando todas as correntes, toda a grade de controle, tirando tudo que não presta, tudo que é antinatural desse mundo. E aí você vê, tirando toda a porcaria, todo o sistema, todos os órgãos, todas as entidades que foram criadas para dominar aqui. Então, como eu falei, se você tirar todos os homens corruptos, aqueles que fazem alianças com demônios, com seres trevosos, tirar todo o sistema, toda a grade de controle que foi criada para tornar a nossa experiência algo infernal, olha só como é que fica. Olha lá, tá vendo? O jovem rasgando o véu, tá vendo? Então, foi feito, pessoal, aconteceu uma grande invasão aqui nessa experiência. Então, seres malignos, demônios, tudo quanto é entidade maligna, e aqueles que fizeram aliança com eles, montaram um sistema, uma grade de controle, de domínio, não só aqui na densidade, mas principalmente, primeiramente, nas camadas sutis da realidade, da espiritualidade. Então, eles montaram um sistema de reencarnação, onde eles... É um sistema corrupto que vem de lá do astral e se estende aqui na densidade. Então, a gente, por estar vibrando só em vibrações inferiores, a gente não consegue ver o lado bom da vida. Como esse lugar aqui verdadeiramente é. As experiências maravilhosas que ele pode nos proporcionar, se a gente elevar a nossa vibração. Como esse lugar verdadeiramente é. Aquele filme do Avatar, o primeiro, né? Aquilo ali é só um exemplo. É só um exemplo de como que era esse mundo aqui antes da invasão. Quando esse mundo aqui vivia de forma natural, os seres
humanos, né, que os primeiros que estiveram aqui antes da invasão viviam de forma natural, esse lugar era perfeito e maravilhoso. Então a película desse lugar mudou de acordo com com os invasores, né, e os que já estavam aqui fizeram aliança também com esses invasores, passaram a viver de forma antinatural. O mau uso da tecnologia, tá vendo? Olha só. Então a imagem que está aí no fundo é muito sugestiva. Não vou cuspir no prato que eu comi, porque uma das virtudes que a sabedoria hiperbórea ensina e que eu peguei assim de coisa positiva e guardei comigo, levo comigo até hoje, é a questão da coragem. A sabedoria hiperbórea ela te ensina a ser um ser corajoso, a não temer nenhuma entidade. Ela te ensina a reconhecer o Deus que você verdadeiramente é, que você é um ser altamente poderoso e você está numa condição inferiorizada, que é momentânea. Então isso é uma das coisas boas que tem lá na sabedoria hiperbórea, mas o restante, quase que o restante, que tudo que está lá na minha opinião, é descartável, né? Porque a sabedoria hiperbórea ela tenta te vender uma visão de um mundo diabólico, infernal, né? Na verdade, diabólico e infernal são as entidades que estão aqui, encarnadas, né? E canalizando, fazendo aliança com seres diabólicos, malignos que estão nas regiões sutis, para poder dominar tudo isso aqui, transformar isso aqui no inferno. Mas se você tirar essas entidades malignas, você vai ver que esse mundo não tem nada de maligno, nada de diabólico. Esse mundo ele torna a ser o que ele sempre foi, um lugar maravilhoso de gozo e regozijo. Um lugar feito para boas experiências genuinamente positivas. Entendeu? Então, pessoal, é necessário a gente desenraizar da nossa mente esse negócio de que esse mundo aqui é um mundo diabólico, infernal. O que deixa o mundo diabólico e infernal, deixa a gente ter essa visão de que o mundo ele é uma desgraça, é exatamente as pessoas malignas que estão aqui. Se tirar essas pessoas malignas, tirar a corrupção, a maldade, você certamente verá o lado bom da vida na densidade. Tudo que há de bom e de perfeito na densidade, você tornará a ver e a perceber e valorizar. Eu acho as montanhas maravilhosas, as regiões montanhosas maravilhosas. Eu acho as praias maravilhosas. Eu acho as florestas, os bosques, lugares maravilhosos. Os animais, quase que todos os animais são maravilhosos, né? Infelizmente, o mundo animal está em desequilíbrio, né? Então, você tem insetos que picam, que causam doenças, insetos que aferroam e podem nos levar à morte. Então, a vida na densidade, tanto os humanos quanto os animais estão em desequilíbrio. Mas aí você tira o que há de ruim aqui nesse mundo, que são os humanos malignos que estão aí dominando, esse mundo ele volta a ser o que ele sempre foi. O equilíbrio ele restaura, ele retorna. Um exemplo de que a natureza sempre retorna a ser o que ela sempre foi, por exemplo, um exemplo muito simples aqui que vocês vão entender. A natureza ela sempre retoma aquilo que é dela. Ela sempre retorna ao seu equilíbrio, à sua frequência elevada. Por exemplo, se você está aqui na cidade, você está aqui na cidade grande, cheio de prédios, arranha-céus, casas, escritórios, lojas, grandes centros comerciais, grandes pavimentações, quilômetros e quilômetros afora, né? E
Se você pegar todo o pessoal de uma cidade, qualquer cidade que seja nesse planeta aqui, e você tirar esse pessoal dessa cidade e deixar essa cidade inabitável, você vai ver como que a natureza, como que é impressionante, como que a natureza retoma aquilo que sempre foi dela. Você vai ver que as árvores voltam a crescer, o mato, a relva, né? Todos os brotos começam a crescer. Você vai ver que o asfalto ele começa a trincar, as raízes começam a quebrar tudo, começa a tomar as casas, começa a ficar tudo verde de novo. A natureza retoma aquilo que sempre foi dela. Então, pessoal, a vida na densidade nunca foi, por natureza, um inferno, uma desgraça, tá? A densidade sempre existiu e sempre existirá, assim como a sutilidade, tá? Então, embaixo é como é em cima é como é embaixo. É a questão da dualidade, que inclusive eu exemplifiquei no vídeo da origem do espírito increado, que está na fase antiga aqui do canal, né? Então está muito bem explicado essa questão. Para fechar esse vídeo aqui, ter sonhos e planos, né, para a sua vida, projetos, né, para a tua vida aqui na densidade, eu fiz a pergunta se isso é uma coisa, se isso é negativo, se devemos ter planos, sonhos para a nossa vida aqui na densidade. A minha resposta para você é sim, porém, a gente tem que abrir um parêntese aqui, né? Desde que isso não seja um fardo para você e desde que isso não te distancie do foco principal da tua vida, que deve ser a tua transmutação, visando um desencarne em nível de excelência, com alto nível de consciência, sendo você dono de si próprio, dono do seu próprio destino, sem depender de nenhum fator externo para você seguir em frente após o desencarne. Então, se você tem planos, e esses planos são planos bem pé no chão, não são planos muito ambiciosos, surreais, que te toma muito da tua energia, do teu foco e te faz perder o foco no caminho da transmutação, então, na minha opinião, é válido. Nada de mundo diabólico, nada de mundo demencial, tá? Nada de inferno, mundo infernal, né? O mundo está, sim, numa condição infernal, mas não por causa da Terra. A Terra não é naturalmente um mundo infernal. Ela se tornou um ambiente negativo, principalmente nas grandes cidades, por conta do próprio homem, né? O homem, eu digo homem, mulher, né? Os humanos que estão aqui, mas principalmente os que estão acima, na cadeia aqui de comando. Os grandes líderes religiosos, né? Os grandes líderes políticos, essa galera corrupta, são eles que transformam a vida na densidade numa, entre aspas, numa desgraça na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas morrem de fome, muitas pessoas não têm o que comer no dia seguinte, muitas pessoas se alimentam mal, não têm direito ao básico, não conseguem ter direito ao básico. Muitos homens honestos, trabalhadores, trabalham o dia inteiro para receber um mísero salário, né? E aqueles que estão lá em cima dominando, fazendo aliança com as trevas, com os demônios, com os seres malignos da sutilidade, estão aí, desfrutando do bom e do melhor. Porém, achando que após o desencarne eles vão continuar desfrutando do bom e do melhor. Só que após eles desencarnarem,
eles terão que prestar contas. Eles estão achando que após o desencarne, eles vão se ver livres das entidades com as quais eles se submeteram e fizeram alianças para poder desfrutar da riqueza e subjugar a humanidade. Mas não vão. Então pense e reflita aí, pessoal. Pense e reflita. Tá? Eu estou deixando aqui a minha visão para vocês. Vocês podem acreditar no que vocês quiserem. Mas eu estou passando aqui a minha visão. E na minha concepção, esse mundo ele não foi criado para ser um inferno, uma desgraça na vida de ninguém. Né? Esse mundo aqui ele foi assaltado, ele foi tomado por malfeitores. Muitos vieram de outros mundos da extensão aqui desse universo plano. Tá? E se apoderaram dessa experiência aqui. Pense aí, reflita, tá? Tente ver o lado bom da vida, o bom da vida na densidade, tá? Tente não ficar focando no que há de ruim, porque isso atrapalha até de você subir de frequência, de vibração, de vibrar naquilo que você deveria vibrar para você prosseguir firme no caminho da transmutação. Tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.